Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com todos nós. Mais uma vez, irmãos, devido às prementes necessidades, nós estamos voltando à nossa prática do nosso culto online. Esse domingo, portanto, nós não estamos tendo, o nosso culto presencial. Não sabemos em relação ao culto do próximo domingo, mas vamos ter aí, nesses primeiros dias da semana, segunda, amanhã e depois, condições de ver se nós vamos poder ter, inclusive, também o nosso culto da quarta-feira. Vamos, irmãos, continuar a fazer o que nós estamos fazendo, pedindo a Deus, ao Senhor, que nos ensine a voltar. Tudo isso faz parte desse processo. Ensino não é uma coisa que se aprende, o que se dá, o que acontece de uma hora para outra, é algo que é continuativo. E tudo isso que está acontecendo, essas paradas, essas idas e vindas, são partes do nosso aprendizado. Vamos continuar, então, pedindo isso ao Senhor, pedindo que Ele tenha misericórdia da nossa cidade, do nosso país, deste mundo, ainda assediado por esta Covid-19, e nos ajude a enfrentar esses turbilhões de informações desencontradas, cujas intenções nem sempre nós podemos perceber em termos de honestidade e de sinceridade, porque não faz parte do nosso grupo, nós apenas somos os receptores. Por isso precisamos, sim, da sabedoria de Deus, também da paciência do Espírito Santo de Deus, para vivenciarmos e aprendermos, como temos até agora aprendido, com toda esta situação e sempre dependente dessa misericórdia de Deus, que nós não podemos realmente explicar. Vamos passar então a direção do nosso culto ao nosso irmão ministro de música, irmão Valcir, para que ele então nos conduza sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Participe conosco, querido, com alegria, cante com alegria, faça as leituras do texto, preste atenção na mensagem, evite sair da sala ou de onde você estiver, a não ser por um motivo muito grande, porque agora é a hora do culto. Será que Deus ficaria satisfeito, feliz, de você dizer que está sentado para cultuá-lo e sai para isso, sai para aquilo? Às vezes há necessidade, às vezes que é preciso, que isso faça. Mas desde que seja realmente uma necessidade que você não possa postergar por alguns minutos, por mais um pouco de tempo. Bom dia, amada igreja. O tema do nosso culto é: te seguirei aonde for, te seguirei aonde for. Convido você que está nos assistindo, participando conosco desse culto a Deus, para que nesse instante, vou pedir ao Anderson que uma melodia bem suave, Anderson, nos conduza em breve momento, num breve momento, de você orar por quem está próximo a você. De você agora elevar o seu pensamento a Deus por quem está perto de você, por sua vida e pelos seus. Então faça isso nesses alguns instantes. Peça a Deus para que o amor dele continue a reinar em nossos corações. Deus amado, Deus grandioso, Tu és o nosso único e suficiente Deus, a quem nós devemos prestar culto. Senhor Deus, eu peço por cada irmão nosso que agora está unindo o seu coração, Senhor Deus, em adoração a Ti, em serviço a Ti, Pai Santo. Obrigado, Senhor Deus, pelas demonstrações que temos recebido de servos e servas que têm se mostrado temente a Jesus Cristo. Sustenta-nos com esse pensamento, Senhor Deus. Não foi em vão.
Não foi em vão, teu sacrifício na cruz não foi em vão. E Pai amado, aqueles que precisam, Senhor Deus, alcançar esse entendimento, essa compreensão, que hoje seja um dia em que eles encontrem essa oportunidade, Senhor Deus. Dirige o nosso caminhar, a nossa vida, para que em todo tempo, enxerguemos que Deus é bom em todo tempo. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Igreja, vamos ler juntos o texto de introito, lembrando que o tema do culto é te seguirei aonde for. Estamos convictos disso? Te seguirei aonde for? Vamos então ler, respondendo ao convite de Jesus. E disse Jesus: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Que grande lição, e que essa palavra encontre lugar em nossos corações. Louvemos a Deus com o hino 222, do Inário para o Culto Cristão. Deus está presente. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 18, 20. Deus está presente, vamos adorá-lo, reverentes exaltá-lo. Deus está no templo, quietos pois fiquemos, diante dele nos prostremos. Ao Senhor com fervor graças hoje damos e nos entoamos. Deus está presente, anjos lhe obedecem, sua glória reconhecem. Santo, 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 eis a melodia de anjos cheios de alegria. Ó Jesus, nossa luz, ouve a tua igreja que te honra deseja. Faze que sejamos Deus e Pai amado, povo teu santificado. Adoremos todos com sinceridade tua glória e majestade. Com fervor, Salvador, hoje te imploramos, teu poder rogamos. Leamos o texto de confissão.
Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4, 16. Participemos do nosso momento de oração, todos juntos. Senhor Deus, nosso Pai, Deus com a gente em nosso coração e mente, recebe a nossa oração, a nossa petição, mediante Jesus Cristo e por meio do Espírito Santo. Ensina-nos a voltarmos ao nosso culto presencial, reconhecidos de que em meio a tanto engano letal, o que há de real é que Tu nos livraste do pior mal, o da pandemia, da perdição eterna. São duras as realidades que nos cercam. Esta pandemia, uma cidade violenta, com tanta desonestidade, hipocrisia, um país de terras queimadas e carestia, corrupção e covardia, se deixando levar por uma maldosa gritaria. Senhor, Tu és aquele que tem toda a água da terra na palma da mão, que conhece por nome a cada estrela em cada trilhão, que sabe o peso de todos os montes, montanhas e picos. Então ouve os gritos dos que estão sendo enganados, tapeados, nesses dias enlameados de tanta insanidade e desonestidade. Sabemos, Senhor, que essas realidades que nos acontecem é porque em sua maldade a humanidade nega o Teu juízo, ridicularizando-o, negando a Tua existência ou com incoerência, procurando Te encaixar nas suas ímpias preferências e imaginação. Não sabem, Senhor, os que Te substituem pelos seus falsos deuses e redentores, mentirosos salvadores, que estão se tornando, por isto, em eternos perdedores. Mas como Tua igreja, também temos falhado, pecado, contribuído com as nossas atitudes, para que o mundo se veja no direito de questionar o Teu juízo, o Teu aviso. Então, Senhor, tem misericórdia da Tua igreja, denominada Batista do Parque São Basílio, e das igrejas que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto. Dá-nos a Tua direção, Tua orientação, para batalharmos e enfrentarmos de forma correta, com disposição, os desafios que estão sendo colocados diante de nós, na tentativa de vencer a escuridão. Que Tu nos ensine com equilíbrio a voltarmos e a repensarmos o nosso relacionamento contigo e de uns com os outros. Então, por causa da vida que Tu nos dás nesta nossa trajetória, nós Te pedimos misericórdia, misericórdia, misericórdia. Prostramo-nos com temor e tremor perante a Tua sabedoria e justiça incomparáveis, pedindo pelos que estão neste mundo, neste bairro, em nossas casas, feridos, despossuídos, perdidos, quebrados, solitários, isolados. Que sejam alcançados por Tua compaixão, inclusive através de nós que somos a Tua mão, Tua igreja, a única que pode, inclusive, anunciar que o remédio para a pior de todas as pandemias, a da perdição eterna, já existe, Jesus Cristo. Meu Deus, tem misericórdia dos que morrerão ainda hoje. Tem misericórdia dos entes queridos dessas pessoas, para que suportem o vazio, a solidão, a saudade. Tem misericórdia, ó Senhor, dos que já estão passando por isto, sofrendo o vazio, a saudade dos que se foram. Que não prevaleçam, não vençam, ó Deus, os que se aproveitam desses dias para usufruir vantagens financeiras, desordeiras e politiqueiras, se tornando em seres rastejantes, farsantes, que negociam sem qualquer vergonha e compaixão a moral do país, a moral da nação. Que se arrependam enquanto há tempo. Tem piedade do nosso município, do nosso estado, do nosso país, das nossas terras queimadas, devastadas também pelo fogo da insensibilidade, da irresponsabilidade.
Abençoa os nossos políticos, aos que foram eleitos, os que ainda serão eleitos neste dia, desde que sem dolo e ficção queiram o bem do país, o bem da nação. Olha os que estão sem fontes de ganhos, sem emprego, com recursos quebrados, exauridos, minguados. Tem piedade dos que trabalham na segurança civil e militar. Faze-nos entender que a diversidade étnica, racial, é uma das tuas maneiras, de forma imparcial, de nos mostrar a beleza do teu amor, perfeito e real, por todos nós. Ajuda-nos a cuidar dos órfãos e das viúvas, sem assistência, também dos especiais, drogados, refugiados, necessitados. Tem piedade da raça humana. Ilumina os que estão trabalhando por vacinas e remédios outros, mesmo em meio a tantos interesses loucos. Apressa, Senhor, a cura desta pandemia que traz o desgosto e a agonia, impondo a nós todos a sua má liturgia. Abençoa os que, como profissionais da saúde, médicos, paramédicos, maqueiros, roupeiros, serventes presentes nesta árdua luta e que se juntam aos que nos hospitais e centros de saúde salvam vidas, colocando, no entanto, as suas em risco. Mais uma vez nós te pedimos pelo teu povo comprado pelo sangue de Cristo na Coreia do Norte. Jeff King, um dos grandes nomes da luta contra a perseguição religiosa, estabelecido em notícias que vazam da Coreia do Norte e do testemunho de um dos mais achegados assessores do presidente norte-coreano que, cansado de tanta injustiça, logrou fugir deste país. Ele nos conta que, se você é dos que se preocupam com a questão da perseguição por razões religiosas no mundo de hoje, com certeza você já sabe que a Coreia do Norte é considerado por muitos como o pior lugar da terra para ser cristão. Neste momento, enquanto você está nos ouvindo, sim, nesse domingo, por exemplo, enquanto estamos orando, cantando, dezenas de milhares de cristãos estão em prisões norte-coreanas, estão em campos de prisioneiros. É verdade, há centenas e centenas de cristãos norte-coreanos que estão conseguindo ser cristãos escondidos, mas há dezenas de milhares que foram descobertos e estão nos chamados campos de reeducação, na verdade, campos de prisioneiros. Esses campos têm diferentes níveis, e nos piores é que são jogados os cristãos e cristãs presos por teimarem em cultuar em suas casas. Podem ter certeza, porque a menos que Deus não permita, todos esses campos de prisioneiros onde estão os presos cristãos só possuem o portão de entrada e nunca o de saída. E os crentes em Cristo que lá estão, a princípio, já estão morrendo e morrerão lá. Graças às informações clandestinas, sabe-se que nesses campos de prisioneiros há torturas constantes, diárias. As mulheres que chegam presas grávidas têm de se submeter ao aborto. Quando elas chegam já nos dias de terem os seus bebês, os guardas do campo esperam que as crianças nasçam, mas as matam em seguida. São dezenas as mulheres cristãs que foram jogadas nessas prisões grávidas e tiveram e ainda estão passando por isto. Um desertor que era funcionário do governo, que trabalhava num desses campos, mas conseguiu fugir do país, confirma esta prática hedionda e diz que para eu dormir hoje preciso usar todos os dias fones de ouvidos com música alta, porque só assim eu consigo manter fora da minha cabeça os demônios que não querem que eu me esqueça do que vi e ouvi e então me deixar louco. Todas as tentativas da Cruz Vermelha Internacional de ter acesso a esses campos de prisioneiros continuam sendo rechaçadas. Atualmente há somente 3 templos protestantes
um templo católico romano, um templo ortodoxo e uma mesquita que podem funcionar em território norte-coreano. No templo protestante da capital há um museu homenageando a mãe de Kim Il-sung, o criador do nefasto regime norte-coreano. Porque antes do país se tornar comunista, ela era membro da igreja presbiteriana em sua origem e ela levava o futuro ditador Kim Il-sung, quando criança, aos cultos. Ao templo ortodoxo vão apenas alguns ortodoxos russos que trabalham no país para o governo norte-coreano, e na mesquita os muçulmanos que lá vão, que são estrangeiros, principalmente iranianos, e que também trabalham para o governo. Nos templos protestantes e no templo católico, como os assistentes são coreanos, há uma severa restrição em termos de números e constantemente os que teimam em assistir aos cultos e às missas são interrogados e ameaçados, pois normalmente são acusados de favorecer aos cristãos clandestinos. Dizem que há entre 70 e 80 mil prisioneiros nesses campos há pouco mencionado, que talvez haja uns 400 mil cristãos evangélicos e ou protestantes clandestinos e talvez uns 50 mil católicos. Ouve-nos agora, Senhor, quando oramos no silêncio das nossas almas ou com gemidos dos nossos corações. Vamos orar, irmãos, pela nossa lista de enfermos. Vamos nos lembrar daqueles nomes. Vamos orar pelos pais e mães de oração dos nossos jovens. Se você é um dos pais e mães de oração, ore por você mesmo também. Peça que Deus lhe dê força e sabedoria para você levar adiante esse ministério. Como eu tenho dito, queridos, esse compromisso é a princípio, ad infinito, é para enquanto você durar, enquanto você viver e enquanto as pessoas pelas quais você estiver orando também estiverem vivendo, mesmo que deixem de ser jovens. É um compromisso para a vida toda. Vamos orar por quem está ao seu lado. O Valci começou o culto pedindo isso é importante. Ore por alguém que vem à sua mente, ao seu coração, um parente que precisa receber Jesus Cristo, que esteja confuso, perdido nesses dias, sem emprego. Talvez você também esteja, não é? Nesta situação, ore por isso. Sempre encerramos, amados, o nosso momento de oração pela manhã com um momento do nosso Ministério de Missões, do nosso Conselho Missionário. E eles nos passam informações de missionários e organizações que são parceiros, com os quais nós temos parceria, e depois também oram por esses parceiros e essas parcerias.
Caros amigos, irmãos e irmãs, encerrando aqui mesmo esse tão precioso momento de oração por missões, nós queríamos aqui lembrar então de ler apenas um trecho da carta que nos foi enviada recentemente pelos nossos missionários ali no Peru. Eles dizem assim: ontem foi um dia abençoado, realizamos o nosso culto com as crianças. Tivemos também 7 adultos presentes. Demos Bíblias de presente para estas nossas crianças. Agradecemos a Deus por nos dar a oportunidade de falar do seu amor para as nossas crianças, também as suas mães. Um dos pais me escreveu hoje pelo Zap, pedindo oração pela sua família. E isso também foi algo muito bom. Pedimos as suas orações por nossas crianças e por suas famílias. Nós ficamos muito felizes com a continuação do trabalho tão importante ali em Arequipa, no Peru, um dos lugares das nossas parcerias missionárias. Vamos orar. Agradecemos a Deus porque nós podemos participar desta obra missionária tão importante, tão essencial para o desenvolvimento do teu reino já aqui na terra. Agradecemos pela parceria com o pastor Griff, irmã Rosemary, os seus filhos. Abençoe, ó Deus, aquela igreja, aqueles irmãos e aqueles amigos e aquelas crianças que vão se achegando para o Evangelho através do trabalho deles. Nós oramos em nome de Jesus. Obrigado, pastor Harley, pelo anúncio, de missões, do que é feito em missões. Convido a igreja para lermos, então, louvor, texto de louvor e consagração. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. João 12, 26. Igreja em ação, irmão Gilberto Nobre. Bom dia, amada igreja, bom domingo para todos. Deus possa estar abençoando grandemente a você que está ao alcance da nossa voz, da nosso vídeo, e também a toda a sua família. Bom, irmãos, nós estivemos e vamos ter também, Nós vamos começar hoje falando sobre a nossa união de casais, tá? A partir de hoje, desde hoje, 5h30 da tarde, hoje, 5h30 da tarde, nós estaremos com a nossa união de casais. O preletor desta oportunidade vai ser o pastor Hernandes Dias Lopes. O pastor Hernandes Dias Lopes já é conhecido de nós batistas, é um pastor presbiteriano, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, conferencista internacional. Então, nós vamos usar, nesse último domingo de novembro e nos 4 domingos de dezembro, pastores batistas ou outros pastores, palestrantes, sempre autorizados pelo pastor da igreja, para estar nos falando. Próximo ano nós estaremos voltando com a união de forma, se possível, presencial. Ok? Então, hoje estará falando o pastor Hernandes Dias Lopes, que boa parte, eu creio, dos irmãos que estão aí ao alcance da nossa voz, conhecem, já sabem, conhecem suas palestras. Ele esteve aqui em nossa igreja por volta de 2011, fez o nosso congresso da família. É uma pessoa muito experiente, uma pessoa muito de vida com Deus, Graças a Deus por isso. Ele vai falar sobre o assunto que vai passar aí na tela também. Isso, ele vai estar falando sobre tome conta da sua família. É um vídeo onde ele estará falando sobre como tomar conta da nossa família. Tem 42 minutos esse vídeo e será muito importante. O irmão hoje está às 17h30, no seu celular, no seu tablet, no seu televisor, assistindo essa palestra, tá? Da nossa união de
casais. Bom, falando agora sobre Igreja na Rua. O pessoal da Igreja na Rua estiveram no sábado, dia 14 passado, no Kairos, né? Centro de Reabilitação Feminina Kairos. E eles estiveram ali, somente um grupo de irmãs que estiveram presentes, só o motorista foi homem, porque as irmãs que estiveram presentes ele não sabem dirigir, né? Não sei se isso é uma boa notícia ou se é uma má notícia, mas só foram irmãs, porque o trabalho lá foi feito com elas. Está aí a Kombi da igreja, já se preparando para colocar as coisas, pode passar, aí colocando já os suprimentos, tanto suprimentos para a casa delas lá, como suprimentos para limpeza, como mantimentos, misturas. Um presentinho foi levado a cada uma delas, um kit para cada uma delas, ali no último dia 14, sábado, dia 14. Aí está a Andréia, né, aqui da nossa igreja, a esposa do Dinho, fazendo uma exposição para aquelas internas daquele centro de recuperação. Ok? Então, fica aí. Nós já havíamos falado sobre isso, mas agora estamos mostrando as fotos, né, do que aconteceu no dia 14 desse mês em curso. Bom, aqui na igreja, nós já tivemos essa semana, e semana passada nós já estávamos avisando, né, a nossa distribuição de bolsas. Nós temos um vídeo aí que vai passar com algumas fotos, né, sobre esse acontecimento que se deu na última quinta-feira agora, dia 26. Na última quinta-feira. Pode passar. Fizeram algo nessa geração, não faça sem mim, oh, oh. Quero usar a minha canção pra despertar do povo nessa nação e pra combater todo mundo da corrupção. Quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim, oh, 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 oh. Pode me chamar, Senhor, oh, 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 oh. Que eu estou aqui, oh, oh, oh. Estou ao seu dispor. Quando fizer algo nessa geração, não faça, vai, Joe, vai, vai. Alimentar os famintos, pra ser a força do fraco, eu estou ao seu dispor, eu aceito seu chamado, Espírito Santo, aquilo que eu canto enche o meu coração. Aí então, o vídeo, né, da nossa última distribuição de cestas básicas aqui na igreja. Nós tivemos aqui um bom grupo, nós na verdade distribuímos senhas para amanhã e para a tarde, só que a maior parte vem de manhã, mesmo com a senha da tarde. E é complicado você falar para a pessoa, não, você só está com a senha da tarde, volta de tarde. Aí a gente evita, né, a aglomeração, espalha cadeiras, né, a irmã Simone também faz um período devocional rápido com eles, faz uma oração, porque a maioria daquelas pessoas que aqui vêm, né, pegar alimentos, na verdade ainda não tem o pão da vida que é Jesus. E precisam, né, levar o pão físico, mas também precisam levar o pão espiritual para suas vidas, para modificarem suas vidas, para mudarem de vidas, né? Porque somente Ele, Jesus, pode fazer essa transformação através da obra do seu Santo Espírito. Nós só queremos lembrar os irmãos das nossas parcerias, tá? Não se esqueçam, essas parcerias nossas, na verdade, somos nós que ajudamos estas comunidades ou igrejas. A Igreja Batista Memorial de Campo Grande, a Igreja Batista de Boas Novas de Santa Cruz, a Igreja Novamente em Cristo, o Projeto Abraço da Igreja Batista de Pedra Angular, a Casa de Acolhimento Restaurando Vidas, a Casa de Acolhimento Pastor Moisés, Nossa Missão em Arnaldo Eugênio e a Igreja Batista Central de Jesuítas também.
Então, irmãos, só para deixar claro que nós distribuímos essas bolsas aqui e nós temos umas parcerias com essas outras 9 igrejas ou projetos, tá? Nós ajudamos também. Então, a sua contribuição, ela é por demais importante, seja trazendo o alimento aqui, seja contribuindo diretamente para as contas da igreja, e nós sabemos que isso é um milagre, tá bom? Os irmãos estão com a conta da igreja aí no seu vídeo, né? Aqueles que não têm ainda, mas a maioria já tem, podem fazer os seus depósitos, transferências, e aqueles que não puderem fazer os depósitos, transferências, podem trazer aqui na igreja durante a semana, no horário comercial, que nós estamos por aqui. E por último, irmão, falar sobre Burkina Faso, né? Como já venho falando aqui, parece que há 3 semanas, eu e o pastor fala à noite, para nós atentarmos para a nossa responsabilidade com a Junta de Missões Mundiais. Nós falamos na semana próxima passada, que o saldo do Conselho Missionário ele está no vermelho. A igreja tem feito a cobertura. Então, nós fazemos um apelo sincero, de coração, para que os irmãos vejam aí no seu coração que forma podem, de uma maneira ou de outra, ajudar. Os irmãos já têm ajudado, isso é maravilhoso, isso é bênção do Senhor, para que nós possamos equilibrar o caixa do Conselho Missionário, né, principalmente na Burkina Faso. Tem um envelope, está escrito lá, Burkina Faso. O irmão também, quando manda um zap aqui para mim, ou para a igreja, falando da sua contribuição, pode também discriminar que aquela oferta ali é dízimo, missões, Burkina Faso, assistência social, pode colocar, como os irmãos já têm colocado. E aqueles que sentiram o desejo no coração, podem começar a fazê-lo desde agora, ok? Muito obrigado pela atenção, um bom almoço. A turma hoje está todo mundo quietinho aqui, porque a gente estava acostumado não, na verdade não está acostumado, a gente voltou um domingo só presencial, né? Então estamos agora, não estamos presencial, mas a gente já estava entrando no ritmo, né, do presencial, e é muito bom. Bom, Deus abençoe, um bom domingo, Deus abençoe a todos. Hino de número 480 do Inário para o culto cristão: seguir a Cristo não é sacrifício, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:30. Seguir a Cristo não é sacrifício, mas é servi-lo em todo o teu viver. Seguir a Cristo não é sacrifício, é caminhar à luz do seu querer. Não nos promete honras nem riquezas, mas Ele diz: convosco eu estarei. Seguir a Cristo não é sacrifício, é triunfar com Deus, é ser feliz. Seguir a Cristo não é sacrifício, pois a alegria traz ao coração. Seguir a Cristo não é sacrifício, é fruir bênçãos e satisfação. Não nos promete honras nem riquezas, mas Ele diz: convosco eu estarei. Seguir a Cristo não é sacrifício, é triunfar com Deus, é ser feliz. Negar a Cristo, sim, é sacrifício, é existir sem seu perdão e amor. Se queres ser feliz, ter paz perfeita, entrega a tua vida ao Salvador.
não nos promete honras nem riquezas, mas Ele diz: convosco eu estarei. Seguir a Cristo não é sacrifício, é triunfar com Deus, é ser feliz. Amém. Vamos fazer, irmãos, a menção dos nomes dos nossos irmãos que aniversariam esta semana. Dia 1º, irmãos Maria Berenice da Costa Pereira, Michele Gomes Dutra, Vanessa Fernandes de Souza Batista. Dia 2, Laís Farias de Carvalho, Lohane Santana Barbosa. Dia 3, Rodrigo Freire Muniz da Silva. 4, Lara Quintanilha da Silva Ribeirão, criança. Josivar, dia 5, Josivar Soares, um irmão nosso do Jardim das Hortênsias. Casamentos, irmãos Luiz e Tereza estão fazendo bodas de antimônio, 53 anos. Irmão Bruno e Aline, bodas de lã, 7 anos de vida conjugal. Gilson e Cecília, dia 30, Bruno e Aline, Gilson e Cecília, dia 30, bodas de alabastro, 46 anos. Neste dia especial, seu sorriso é sem igual, não dá pra esconder. A alegria que é sem fim transformou-se num jardim e tudo. Por quê? Mais um ano de vida o Senhor lhe deu. Posso ver um novo brilho em seu ser. Muitas bênçãos lá do céu lhe concedeu. Por isso vamos cantar. Parabéns pra você. Por isso vamos cantar. Parabéns pra você. Te agradecemos, Senhor, nosso Deus, pelo milagre da contribuição. Te agradecemos, ó Deus, pelos irmãos, ó Deus, que sentem no coração, que são tocados no seu coração pelo seu Santo Espírito, ó Deus, e devolvem um pouco do muito que tem dado a cada um, ó Deus. Que, Senhor, fazem esforços extras, ó Deus, para contribuir com missões, Burkina Faso, com a ação social da tua igreja. Muito obrigado, ó Deus. Que tu continues, Senhor, com a tua mão poderosa sobre a vida dos teus servos, guardando-os, protegendo de todo o mal, também as suas famílias. Ó Deus, nós também te agradecemos pelos aniversariantes que estarão fazendo aniversários de nascimento, como de casamento, esta semana que entra. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado por essas vidas, que tu possas abençoá-las, ó Deus, continuar guardando e as protegendo de todo mal, orientando suas vidas, ó Deus, para que elas possam seguir em frente com Jesus Cristo, Senhor, no barco da sua existência, ó Deus. Aqueles que estão fazendo aniversário de casamento, de vida matrimonial, tu possas estar com eles também, Senhor, solidificando os seus lares, guardando-nos, ó Deus, das pestes perniciosas, que muitas vezes querem, Senhor, estar atrapalhando a vida conjugal, a vida em família. Guarda, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós assim pedimos, em um nome santo, doce e eterno de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Ouçamos o recado de Deus trazido pela irmã Aline Rocha, aonde for.
te seguirei aonde for, ó Redentor celestial, encontro em ti tudo que eu preciso, Salvador eterno, te seguirei aonde for, ó Redentor celestial, encontro em ti tudo que eu preciso, Salvador eterno, te seguirei aonde for, te seguirei aonde Amém. Obrigado, mana. Obrigado, viu, por essa mensagem trazida aos nossos corações. Nós seguiremos, sim, seguiremos a Cristo, sempre. Onde formos, seguiremos a Cristo. Leamos o texto de proclamação e edificação. Sim, Aline, Deus te abençoe e abençoe a sua família também, Aline. Leamos juntos. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Ouçamos o recado de Deus trazido pelo nosso pastor Valdemir Alves da Silva. Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias lá no Antigo Testamento, no livro dos Juízes. Vamos ler no capítulo 5, apenas o versículo 23. Juízes, capítulo 5, verso 23. A nossa reflexão desta manhã tem como título A Maldição de Merós. Juízes, capítulo 5, verso 23. Amaldiçoem Merós, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoem o seu povo, pois não vieram ajudar o Senhor contra os poderosos. Esse texto, meus amados, faz parte do Cântico de Débora e é uma eloquente manifestação da vitória de Israel sobre os seus oponentes nos tempos dos juízes, cerca de uns 150 anos depois de Josué ter deixado a liderança do povo de Israel por questões de idade. O cântico tem a ver com Débora, profetisa e líder nacional do povo de Israel, ali por voltas do ano 1249 a.C., quando ela se tornou na quarta personagem a assumir a posição de juiz de Israel por causa dos seus sempre sábios conselhos. Débora significa abelha. O contexto, meus amados e amadas, das afirmativas de Débora se prende aos 20 anos que o povo hebreu se tornou cativo de Jabim, rei de Canaã, e que tinha no comando de suas forças a Sísera, o comandante de um exército com 900 carros de combates feitos
de ferro, carruagens, né? Não vamos pensar em carros de combate moderno, não, eram carruagens de ferro mais específicas para a guerra. Contra este domínio levantou-se Débora com o apoio de Baraque. Ela, entendendo que esta era a vontade de Deus, convenceu Baraque, uma espécie de comandante-geral dos hebreus, a movimentar as forças de guerras dos hebreus. Então ela e Baraque colocaram-se à frente dos soldados de Israel, cerca de 10.000, e entre os convocados para comporem o exército israelita estavam os residentes da vila de Meroz, que, no entanto, se recusaram a fazer parte do combate ao rei cananeu. O fato é que o exército, sob a liderança de Débora e Baraque, desbarataram as grandes e bem equipadas forças militares de Sísera, que teve de fugir a pé e se abrigou na casa de Éber, um homem ligado à etnia dos queneus, a qual pertencera Jetro, o sogro de Moisés, e que à época tinha uma aliança com os cananeus. A mulher de Éber, por nome Jael, no entanto, inclinada aos hebreus, matou Sísera enquanto esse estava dormindo. A vitória, então, foi espantosa, mas em meio às celebrações pela mesma, há de se mencionar a atitude dos de Meroz, o fato deles terem se recusado a marchar com os hebreus. A palavra Meroz significa lugar de refúgio, e era então o nome de uma aldeia estabelecida entre as terras de Issacar e Naftali, ao fim da estrada dos fugitivos, o que significa que Meroz era uma daquelas 6 cidades de refúgio para as quais podiam fugir os que matavam alguém sem a intenção de matar, podendo assim escapar da vingança dos parentes ou amigos das vítimas. Observemos que a ordem amaldiçoem Meroz não foi dada por Débora, Baraque ou por outra qualquer pessoa, mas foi dada por quem o texto chama de o anjo do Senhor. Entendem os rabinos que este personagem é o mesmo anjo do concerto mencionado em Malaquias capítulo 3, versículo 1, ou o mesmo capitão do exército de Yahvé, identificado em Josué capítulo 6, 1. Ao que tudo indica, amados e amadas, Meroz estava situada nas proximidades do campo da batalha decisiva entre os exércitos israelita e cananeu. E ao que parece, a recusa da administração da cidade em participar da luta teve a ver com algum acordo secreto que havia sido feito entre os de Meroz com os cananeus. O fato é que Deus, que não deixou faltar seu auxílio aos de Israel, considerou a posição assumida pelos de Meroz como indigna, condenável e que tal atitude merecia, então, a maldição por parte de Israel. Não se tratou de uma decisão humana, esta de amaldiçoar os habitantes de Meroz. Foi uma determinação divina dada aos de Israel através de um personagem chamado de Anjo do Senhor, para muitos uma visão antecipada do Senhor Jesus. Amaldiçoe Meroz, disse o anjo do Senhor, amaldiçoe o seu povo, pois não vieram ajudar o Senhor contra os poderosos. E a causa para isto, então, sabemos, a recusa daquele povo de cooperar na batalha de libertação do povo de Deus, e então Israel, escravizado há 20 anos, a ênfase aos interesses locais, particulares, em detrimento dos interesses nacionais, que eram então os interesses de Deus, do próprio Deus, interesse explicado na expressão, por que não vieram em socorro do Senhor. Abre para nós aqui um parênteses interessante. Não vieram em socorro de Deus. É meio estranho, né? Sem dúvida, esse tipo de expressão. Não, claro que não. Deus não precisa de socorro humano. Deus não precisa do auxílio humano. A justificação para a maldição na expressão do anjo do Senhor
não veio em socorro do Senhor, no entanto, foi para explicar o quanto tinha a ver com Deus, o quanto interessava a Deus a libertação do seu povo de Israel das mãos dos cananeus. O que fosse feito em relação a isto estaria sendo algo que Deus consideraria como algo que estava sendo feito a Ele mesmo. O que não fosse feito em relação a isso, por sua vez, então estaria sendo algo que Deus estaria considerando como algo que não foi feito a Ele próprio. Sem dúvida, meus amados e amadas, sem dúvida, isso tem a ver com a obra de Deus nos tempos de hoje. O não participar de missões, o não se envolver com a obra de socorro aos necessitados, o não se chorar com os que choram, o não orarmos uns pelos outros, o não se envolver com a igreja de Jesus Cristo, da qual nós fazemos parte, é como deixar de fazer para Deus algo que Ele passa a considerar como se fosse algo que Ele até precisa. Quando o Senhor Jesus fala do socorro ao seu povo necessitado, e diz que quando por causa dele é dada a comida, a roupa, é feita a visita quando dá enfermidade, e se vai à prisão para encorajar quem está preso, Jesus diz que quando isto é feito em nome dele, por causa dele, o que é feito está sendo feito a ele. Mateus 5,40. Então o nosso comodismo, a nossa deslealdade, a nossa falta de coesão e união como Igreja de Jesus Cristo, o nos encastelarmos em nossas indiferenças, deixar a causa para que outros façam, podem, irmãos e irmãs, podem ser vistos por Deus, podem ser vistos por Jesus como aquilo que nós deixamos de fazer a Ele mesmo. Afinal, não é Ele, Jesus, quem diz, quem não é por mim é contra mim? Mateus 12:30? Não. Graças à graça preciosa, maravilhosa, insondável, inexplicável de Jesus, nós somos ensinados pelo Espírito Santo a não amaldiçoarmos a ninguém. Abençoem os que maldizem vocês e orem pelos que caluniam vocês. Lucas 6:28, é o que o Senhor Jesus determina. Guilherme Farel, que se tornou no braço direito de Calvino na Reforma Protestante de Genebra, disse ao reformador quando este afirmou que não ficaria em Genebra para consolidar a obra da reforma. Guilherme Farel disse a Calvino: eu te amaldiçoarei se não ficares. Bem, nós não sabemos o que teria acontecido se Farel fizesse isto, porque Calvino ficou. Então ele não precisou, não é? Amaldiçoar a Calvino. Mas há os que dizem, irmãos, que quando Jesus nos orienta para não amaldiçoarmos, é que a maldição de um verdadeiro servo de Deus, de uma verdadeira serva de Deus sobre alguém ou alguma coisa, acontece. Ou como se diz no linguajar popular, pega. Só que ao se tornar em uma desobediência ao que Jesus diz, esse servo ou serva que amaldiçoar sofrerá de uma forma ou outra por ter desobedecido. Bem, o fato é que a ordem do anjo do Senhor para que o povo de Israel amaldiçoasse a vila de Meroz, deve ser a explicação para que hoje ela não tenha como ser identificada com exatidão, podendo ser um ou outro lugar, e para que esse nome, Meroz, esteja, ou seja, entre os judeus, sinônimo de algo ruim, de algo amaldiçoado. No Talmud, Meroz é entendido como uma espécie de corpo celeste, uma estrela, onde parte dos anjos que caíram por terem tomado o lado de Lúcifer estão presos, aguardando o dia do juízo. Seja como for, o estar na igreja de Jesus Cristo, o estar na igreja, mas não viver esta igreja que os portais do inferno não poderão vencer,
esta igreja que os portais do inferno não poderão derrubar, fazer parte desta igreja, mas não viver esta realidade, a realidade da igreja, o dizer que recebeu o Evangelho, mas sem viver e anunciar o que o Evangelho é, boas novas. Olha, isso é candidatar-se a experimentar a decepção de Deus com os que assim agem. Algo que nunca foi, que não é e nunca será bom. Experimentar a decepção de Deus é, por exemplo, ser um candidato sério, uma séria candidata a não testemunhar na própria vida que as nossas extremidades se tornam às vezes, algumas vezes e até muitas vezes, na oportunidade de Deus fazer acontecer em nós as coisas grandes e insondáveis que nós não conhecemos, conforme está em Jeremias 33, 3. Que Deus nos ajude, irmãos, nos abençoe e não nos permita, nos equivocarmos e nos distrairmos e, de repente, omitirmos-nos em relação à nossa responsabilidade para com aquilo que é pertinente à Igreja de Deus, à obra de Deus, ao reino de Deus. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos então, meus amados, para a nossa parte final, ouvir a declaração final e nos despedir então deste culto da manhã, também com a bênção e as palavras finais do nosso culto. Leamos então juntos. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4, 15. Nosso Deus e Pai bondoso em Jesus Cristo, por meio do Teu Santo Espírito, ajuda-nos a compreender e a viver o Teu reino. Dá-nos todos os dias a sabedoria para avançarmos ou recuarmos no tempo certo e que descansemos em Ti, para jamais nos sentirmos perdidos diante da maldade das pessoas perversas, diante dos desafios de cada dia, às vezes maiores do que nós. Em nome e pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Lembrem-se do fariseu e do publicano. Não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amem e orem por suas famílias. Cuidem dos órfãos e das viúvas sem amparos, dos viciados, desesperados, refugiados. Entramos para adorar e saiamos para servir.